Você aí, está cansado de não conseguir evoluir em seus desenhos? Ou você é do tipo que quer começar, mas não sabe como? Bem, no vídeo de hoje eu vou ajudar vocês, usando toda a minha experiência como estudante de desenho e também utilizando de dicas que eu aprendi ao longo do tempo nessa minha jornada. E ao final desse vídeo, eu espero que você tenha tirado alguma coisa de útil daqui. Então, sem mais enrolação, eu sou a Racone, mas pode me chamar de Cone, e bora pro vídeo. A primeira coisa que eu gostaria de pontuar é que esse vídeo é bem mais sobre mentalidade no desenho do que sobre técnicas ou como desenhar em si. Se você está esperando um vídeo nesse estilo, então eu acho melhor você procurar em outros lugares, porque aqui eu vou falar mais sobre o pensamento por trás do desenho. Mas, de qualquer forma, eu ainda acredito que esse vídeo possa ser útil para você. Então, se quiser, pode continuar aqui, vai fortalecer demais. Esse vídeo vai ser dividido em 4 tópicos. Primeiro tópico: desmentindo mitos sobre o desenho. Nesse primeiro tópico eu vou desmentir alguns dos maiores mitos sobre desenhar e te ajudar a quebrar suas crenças limitantes. Segundo tópico: seus maiores erros no desenho. Nesse tópico eu vou comentar sobre os maiores erros que iniciantes cometem, às vezes até mesmo sem perceber, e vou te ajudar a identificar e corrigir os seus erros, também a aprender com eles. Terceiro tópico: por onde começar. É nesse tópico que eu vou ajudar os iniciantes com os primeiros passos no desenho e mostrar um caminho a se seguir. Quarto tópico: exercícios e dicas. É nesse tópico que eu vou te mostrar alguns exercícios e dicas úteis de desenho para que você evolua mais rapidamente, e também não perca o ritmo. Cada uma dessas partes vai ser importante para você no seu desenvolvimento como artista. Caso haja qualquer dúvida, escreva aí embaixo que eu estarei respondendo. Não é de hoje que as pessoas vêm espalhando mitos sobre desenhar, e a real é que a maioria desses mitos não vem de profissionais da área, mas sim de pessoas leigas, e muitas vezes elas acabam até te desmotivando a desenhar. Por isso, eu vou desmentir alguns deles aqui e te falar o porquê eles estão errados. Precisa ter dom pra desenhar. Esse daqui é um clássico. Todo mundo já ouviu de uma tia ou colega de classe. Enfim, talvez seja o mito mais comum sobre o desenho, mas a real é que não poderia estar mais errado. Primeiro que ninguém começa bom no desenho. Você pode até olhar para aqueles casos de crianças superdotadas e pensar que eles são regra, mas na verdade são a pura exceção da exceção. A real é que menos de 10% da população é superdotada, então a maioria dos artistas que você conhece tiveram que se esforçar muito para chegar no nível que eles estão hoje. Resumir anos de treino árduo de uma pessoa em dom é simplesmente um desrespeito. É reduzir todo o esforço dela a um talento natural. Uma coisa que eu não entendo é porque ninguém fala que um médico ou um advogado tem dom. Sempre é esforço e disciplina, mas quando vou falar sobre artistas colocam essa definição de dom, como se quando a gente fosse nascer pudéssemos escolher a nossa classe, igual a RPG. Uma coisa que é fato é que existem pessoas que aprendem mais rápido que as outras, e também existem pessoas que já têm uma predisposição maior a ficar bom em algo, tipo se você fizer isso desde bem cedo. Mas ambas as pessoas vão precisar se esforçar para chegar em um nível alto de alguma habilidade. Aprender a desenhar é como aprender qualquer outra habilidade. Você vai começar péssimo no início, mas vai evoluindo com o tempo. Desenhar bem só depende da mão. Essa daqui até alguns desenhistas mais experientes podem ainda acreditar. A real é que muita gente pensa que desenhar é só sobre praticar desenho, quando na verdade desenhar é mais sobre pensar do que desenhar em si. Claro, a prática ainda é muito importante e não deve ser ignorada, mas desenhar envolve muito mais observação e pensamento do que técnica manual. Saber enxergar formas, proporções e valores é mais importante do que ter uma mão firme. Você precisa de um curso para ser bom. Essa daqui não é 100% mentira, mas também não é 100% verdade. Vou explicar. Não, você não é obrigado a fazer um curso para você desenhar bem. A maioria das coisas importantes sobre desenho você consegue encontrar até na internet. Mas, ser autodidata não é nem um pouco fácil. Primeiro que cada pessoa ensina de forma diferente, e muitas das vezes você mesmo vai ter que criar seus próprios exercícios, rotina e etc. Segundo, que é muito fácil cair no vídeo de algum charlatão que promete 1000 coisas e não fornece nenhuma, para no final te vender algum curso aleatório. Terceiro, que muitos dos vídeos bons sobre desenho no YouTube vão estar em inglês, o que pode ser uma barreira consideravelmente grande para muitas pessoas. Mas, apesar de tudo isso, se você for uma pessoa realmente disciplinada, nada vai te impedir de aprender. Copiar é errado. Ok, essa daqui é meio polêmica, mas calma aí, dá pra explicar. Quando eu falo de copiar, eu não estou falando de tracing, pelo amor de Deus, mas sim de ver um desenho ou foto e tentar replicar igual.
E na verdade, diferente do que muitas pessoas pensam, isso é um ótimo exercício de desenho. Copiar, para estudo, não para plagiar, é uma ótima maneira de aprender proporções, traços e técnicas. Muitos artistas clássicos começaram copiando obras de mestres, e para evoluir, copiar é quase essencial. Mas claro, se você seguir algumas regras. Primeiro, que você jamais deve postar algum desenho que você copiou sem mencionar antes que foi para um estudo, ou sem mencionar o artista original. Segundo, que quando a gente fala de copiar, não estamos falando de copiar no automático, sem prestar atenção no que você está fazendo, mas sim de copiar com consciência de cada traço, de ir refletindo sobre qual foi o pensamento por trás de cada linha, ponto, risco e etc. Copiar para estudar mesmo. Uma das artistas que eu mais sou fã, a Sula, super recomenda a cópia consciente. Sula, nem sei pintar, mas gosto de determinado artista. Como fazer para chegar naquele estilo? Cópia, sem medo nenhum. Pega, bota do lado, tenta fazer igual. Assiste os vídeos do artista pintando e se pergunta por que ele tá fazendo aquelas coisas. É cópia, não tem muito como escapar. Copiar para estudar não é errado. O errado é copiar e falar que foi você que fez. É isso que é ruim. Então, sem medo de fazer cópia. E bem, agora que eu já desmenti algumas das principais mentiras sobre desenhar, é hora de ir para o próximo tópico. Antes de começar a listar os erros, eu gostaria de falar que esse vídeo aqui é baseado na minha opinião tirada de experiências que eu vivi. Então, se você não concordar com qualquer coisa que eu estiver falando, é só comentar aí embaixo. Ser perfeccionista. Esse daqui é um dos erros mais comuns de desenho, e ele afeta desde os iniciantes até os mais avançados. A real é que não dá pra culpar você por ser perfeccionista. A maioria das pessoas é ensinada desde pequeno que cometer um erro é a pior coisa que pode acontecer na sua vida. Às vezes um erro pode até te definir para algumas pessoas, mas o que eu aprendi com o tempo é que o seu maior professor é o erro. Só com o erro você pode aprender de verdade. Analisar as suas escolhas e ver onde você pode melhorar é a única forma de evoluir verdadeiramente. E é basicamente isso. Viver é sobre errar e aprender. Imagine se na primeira vez que você tentasse andar e caísse, alguém tivesse te proibido de andar novamente. Você teria aprendido a andar? E no fim, qual o maior risco de errar desenhando? Não vai aparecer nenhuma entidade cósmica do desenho para te julgar e te enviar para o submundo dos artistas esquecidos, eu acho. O máximo que pode acontecer é você não gostar do desenho, mas no final é só recomeçar e pensar sobre o que você errou e agora pode fazer diferente. Eu acredito que é normal quando iniciante querer evoluir o mais rápido possível, mas às vezes, as expectativas que você coloca são tão grandes que quando você não consegue atingi-las, você simplesmente desanima e desiste. Começar os estudos de qualquer coisa é entender que vai levar um tempo até que você goste dos resultados, e esse tempo varia de pessoa para pessoa. Tem gente que pensa que em só um mês já vai estar sabendo de todas as técnicas, mas isso é algo irreal. E é até melhor que você não tente aprender tudo de uma vez, pois assim dá tempo do seu cérebro assimilar as coisas. Apenas seja paciente e saiba aproveitar cada fase do seu desenvolvimento como artista. Esse daqui anda lado a lado com o perfeccionismo. Muita gente pensa que um desenho ou exercício só é válido se estiver sido executado com perfeição, mas na verdade, muitas vezes você não vai estar no clima de dar seu máximo, e por ser assim você pensa, se eu não posso dar o meu melhor, nem vou fazer. Mas a real é que feito é melhor que perfeito. Isso significa que é mais importante você começar algo e ir até o final do que nunca começar. Até porque normalmente, os dias que você está mal são uma minoria comparada aos outros dias. Então só de ter praticado já vai ter valido a pena. Claro, recaídas sempre podem acontecer, mas o importante é não deixar que elas tomem conta do progresso. Tente desenhar todo dia. Mesmo que os desenhos fiquem ruins, apenas desenhe. Pratique de alguma forma. Mesmo que não fique perfeito. Imagina que cada desenho que você faz é um degrau a mais dessa jornada. Afinal, se você começar, a sua falha é só uma hipótese. E se você nunca começar, sua falha é certeza. Esse daqui também é muito comum. Até porque o jardim do vizinho sempre parece mais verde. Mas a real é que cada jornada no desenho é única. Todo mundo já viu aqueles vídeos de apoiaria um artista de 10 anos e em seguida mostra um desenho maravilhoso, fazendo você se comparar horrores. Mas a real é que você não sabe quanto tempo essa pessoa estuda, se ela teve a ajuda de alguém, tipo, se o pai dela for desenhista e tem ensinado ela a desenhar, ou em qual idade ela começou. Tudo isso afeta muito os resultados. Não dá pra você comparar seus desenhos de quem estuda só meia hora por dia com alguém que pode estudar 5 horas por dia. Isso é até injusto. Como eu já falei antes, cada artista tem seu tempo, e se comparar não te leva a lugar nenhum. A única forma de se comparar é com você mesmo do passado, vendo como você evoluiu e ir comemorando cada mini vitória, por mais pequena que ela seja, afinal, é a sua vitória. Esse daqui é outro erro muito comum entre os iniciantes.
Eles nem começaram e já querem estudar anatomia, cenários, renderização, sem saber ao menos o básico. A real é que desenho é como uma pirâmide. O básico bem feito é melhor que qualquer outra coisa. E se você souber os fundamentos, o resto vai ser fichinha para estudar. Agora que eu já falei dos principais erros que os artistas cometem no desenho, hora de ir pro próximo tópico. Depois de tudo isso que eu falei, você deve estar se perguntando, ok, mas por onde começar? E bem, isso é uma pergunta bem difícil. Então eu vou recomendar aqui para vocês algumas formas de começar diferentes, e você pode escolher de acordo com o que achar melhor. Se você quiser algo mais clássico, puxado, mas que dá resultados, com certeza o Drawabox. Drawabox é um site com vários exercícios e explicações sobre desenho. Ele vai desde o básico até o mais avançado. Os contras do Drawabox é que, primeiro, o site é em inglês. Até dá para você usar a tradução automática, mas ela é bem mediana. Além disso, o Drawabox é bem maçante. Embora seja o queridinho da maioria dos desenhistas, ele não funciona para todo mundo. Se você quiser algo mais técnico, eu te recomendo começar por livros. Eu não sei muito sobre livros de desenho, mas eu recomendaria os do Andrew Loomis. São bem antigos, mas muitas dicas ainda podem ser aproveitadas. Se você quiser algo mais moderno, eu recomendo ver esse vídeo da Sula. Ele é bem longo, mas também é muito útil, pois ele te dá na mão praticamente tudo o que você vai precisar estudar, em ordem e gratuitamente. E se você tiver condições e quiser algum curso, eu super recomendaria o de Habilidades Fundamentais do Desenho, do Guilherme Freitas. Agora, para finalizar, eu vou falar de alguns exercícios de desenho que eu faço que me ajudam a evoluir. O primeiro exercício é usando um site chamado Sketch Daily. Nesse site você pode escolher uma categoria, tipo animais, parte do corpo, poses e etc. E você também pode escolher um tempo para desenhar. Eu recomendo você começar com 10 minutos e ir diminuindo conforme você melhora. O site vai ir mostrando os desenhos e você tem que copiar eles o mais rápido possível, antes que o tempo acabe e troque para outra imagem. A parte boa desse exercício é que ele é divertido de se fazer e te ajuda muito a pensar nos detalhes mais importantes. Eu sempre faço esse exercício antes de começar a estudar mesmo, para dar aquele gás inicial. E como eu gosto de desenhar animais, vale muito a pena. Outra dica que eu tenho é, tenha um sketchbook. Ah, mas o que é um sketchbook? Um sketchbook, ou caderno de esboços em português, usado por artistas para desenhar ideias rápidas, estudos, esboços e experimentações. Ele não precisa ser perfeito ou acabado. Seu principal objetivo é ser um espaço livre para a prática, criatividade e registro do processo artístico. Tenha um sketchbook e o leve para todo lugar. Sempre que você tiver alguma ideia nova, desenhe nele. Isso vai aumentar muito a sua criatividade e manter o hábito de desenho ativo. E a minha dica final é: se divirta com o desenho. Às vezes estamos tão focados em evoluir logo que até esquecemos o quão prazeroso é apenas rabiscar um papel, sem muita pressão, apenas para expressar algum sentimento. Bem, galera, espero que tenham gostado do vídeo. Deu muito trabalho para fazer e eu genuinamente espero ter ajudado alguém aí. É isso e falou!